Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso programa de entrevistas em que a gente sempre traz um tema relevante para debater com vocês, com um entrevistado especial, e hoje a gente vai falar daquele tema que certamente vai dominar o ano de 2025, o tema de inteligência artificial, setor de telecomunicações participando desse segmento. A gente tentando entender qual é o papel das operadoras, qual é o papel dos grandes fornecedores de tecnologia, quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente. O ano já começou falando muito disso. Se a gente acompanhar o que aconteceu na CES em Las Vegas, o que está previsto para acontecer em Barcelona, certamente inteligência artificial vai ser o tema dominante das conversas, das discussões e das reflexões que a gente vai ter. E para ajudar a gente a entender um pouco, ter algumas respostas sobre as perguntas mais importantes que a gente vai colocar aqui para entender qual que é o papel da inteligência artificial no 5G, qual que é o papel da inteligência artificial na transformação dos serviços de telecomunicações. A gente tem conosco o diretor global de marketing para telecomunicações da Dell Technologies, Sandro Tavares, trazendo ele aqui para o palco. Sandro, bem-vindo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Samuel. Sempre um prazer conversar com você. Obrigado aí pelo convite. Legal, obrigado pela parceria aqui nesse nosso conteúdo. Eu queria, Sandro, começar justamente com essa provocação sobre o papel que o setor de telecomunicações tem nessa transformação que a inteligência artificial está trazendo. Impressão minha, mas não me parece que o setor hoje, nesse momento, seja exatamente o protagonista desse processo. A gente vê muito mais as empresas que estão liderando aí o desenvolvimento dos modelos de linguagem, a gente vê grandes empresas do setor de internet. O setor de telecomunicações está acompanhando, mas ainda não como protagonista. Qual que é o papel que você vê do setor de telecom no desenvolvimento das aplicações e na própria utilização da inteligência artificial, imaginando que é um setor que também vai consumir muita inteligência artificial? Então, eu vejo o papel do setor de telecomunicações como crucial para o desenvolvimento da inteligência artificial para o futuro, né? Então, a gente ainda está muito no início do processo de adoção de soluções de inteligência artificial, basicamente em todas as indústrias, nas nossas vidas também. E à medida que esse processo avance, nós vamos chegar mais e mais no momento onde a participação dos provedores de telecomunicações, da indústria de telecomunicações em geral, vai se tornar mais crucial, né? Então, no momento que a gente começar a ter a necessidade de colocar funções de inferência mais próximas de onde os dados estão sendo criados, mais próximas de onde as respostas são necessárias, onde você começar a ter a necessidade de respostas em tempo real e tudo isso, a própria presença e a capilaridade das redes de telecomunicações vai fazer com que o setor assuma um papel de, talvez, de protagonismo vamos dizer, no enablement, né, dessas novas aplicações e basicamente fazendo com que a inteligência artificial atinja todo o seu potencial. Então, ainda é um momento onde a indústria está se preparando, né, está observando aonde a inteligência artificial tem um papel na sua própria operação interna, mas também quais são as oportunidades que há atrás para o setor. E aí, à medida que a tecnologia como um todo vai evoluindo, a gente vai ver uma participação maior da indústria de telecomunicações. Uma coisa que o Michael Dell costuma falar é que hoje a gente tem as piores soluções de inteligência artificial que vão existir. E isso é um comentário engraçado, mas é exatamente isso. A gente ainda está muito no início. Ainda vem muita coisa boa por aí, tem muito potencial pela frente, e aí, com isso, a indústria de telecomunicações também vai crescer nesse sentido. Interessante que você coloca o setor de telecomunicações como um enabler de uma demanda que vai existir, principalmente quando a gente tiver inteligência artificial na borda, nos dispositivos, quando a gente tiver uma demanda intensiva, não só de aplicações corporativas, mas também aplicações residenciais. E a gente sabe que o setor de telecomunicações hoje já vive um grande desafio do tráfego de dados, já vive o desafio de dar suporte, trazer conectividade para todo esse universo que já se desenvolve hoje em cima da economia digital. De que maneira que você vê a inteligência artificial como um desafio e como uma oportunidade para as operadoras? Onde é que elas entram aí nesse jogo?
Assim, eu vejo a inteligência artificial mais como uma oportunidade do que um desafio. Obviamente, toda transição de tecnologia ela traz os seus desafios, isso não vai ser diferente para a indústria de telecomunicações, mas até para se resolver essa equação de crescimento de dados versus disponibilidade de investimento versus as receitas que são geradas, a inteligência artificial traz uma série de oportunidades para resolver e balancear essa equação, né? A gente considera que no mundo de telecomunicações você vai ter basicamente 3 pilares de utilização de IA. Né? O primeiro é a utilização de IA na rede em si, né? Onde você basicamente vai estar utilizando algoritmos de inteligência artificial para otimizar a sua rede para que você consiga extrair dela o máximo possível de performance e você possa estar à frente também de eventuais problemas, prever crescimento de tráfego para você poder fazer o ajuste, você poder ter capacidade fluindo durante o dia de acordo com o perfil de tráfego de cada região. Então, tudo isso, inteligência artificial para otimização de rede, para otimização, por exemplo, de rede de acesso móvel, para predição de problemas e tráfego, isso aí é um pilar importante que trabalha não só do ponto de vista de a geração de uma experiência melhor para o cliente, mas também do ponto de vista de otimização de custos para prover conectividade, prover serviço. Até planejamento, né? Porque, obviamente, para você planejar uma rede de telecom, né, você tem que pensar várias casas ali no futuro, né? Vários lances. Não, exatamente. Você pensa, por exemplo, voltando aí alguns anos, como você desenha uma rede de acesso móvel, uma rede celular, com essas ferramentas de predição de tráfego que existem, tudo isso vai melhorar muito com o IA. Né? Então, você vai chegar a ter redes muito mais eficientes. Esse é um ponto, ou seja, como eu faço com que o que eu já faço hoje seja mais eficiente. O segundo ponto é utilizar a IA para você otimizar processos internos. Né? Ou seja, você otimizar os seus processos de customer care, de troubleshooting, de prevenção de falhas, para que você também otimize o dia a dia da sua operação, né? Para você prover, mais uma vez, um serviço melhor para os seus clientes e também você extrair o máximo possível da sua infraestrutura. Esses 2 pilares, né, eles requerem transformação. Né? E aí a gente volta para a conversa de transformação de telecomunicações, transformação digital, que, no fim das contas, elas estão muito atreladas. Ou seja, você não vai ter como fazer esses 2 pilares iniciais sem você estar trabalhando numa arquitetura mais horizontal, mais flexível, baseada em cloud. Então, uma vez que todas essas condições estão postas, aí você chega no terceiro ponto, que é como é que eu utilizo o IA como uma ferramenta de geração de novas oportunidades, novos negócios. Né? E aí sim, também, pela característica das redes de telecomunicações, pela característica da capilaridade desses provedores, você tem um sem número de oportunidades para começar a prover serviços, desde os mais simples, que seria você alugar capacidade de processamento, você fazer um GPU as a service, até você, de fato, passar a ser um host de aplicações para consumidores e empresariais de IA. Então, você vai estar provendo isso através da sua rede, através dos data centers que você vai ter na borda, né, no edge. Então, no fim das contas, usar a IA para você arrumar a casa e usar a IA para você lançar novos serviços e gerar novos ingressos. A gente vai chegar daqui a pouco nesses novos modelos, mas antes eu queria voltar algumas casas e lembrar que ao longo aí dos últimos, acho que 10 anos, a gente já conversa muito com a Dell. A Dell tem participado de maneira muito intensiva do processo de virtualização, cloudificação das operações de telecomunicações. Isso tem sido um mantra, né, para vocês. As conversas todas que a gente já teve em diversas ocasiões foram muito nessa linha. Quando a gente soma isso, a IA, a gente potencializa, né, a necessidade desse processo de cloudificação. Onde é que vocês acham que vocês podem contribuir com esse processo? E
trazendo talvez exemplos internacionais ou referências, benchmarks internacionais, o que você vê como referência aí para as operadoras? Então, a gente, como você bem falou, esse é o nosso mantra, né? A gente vem falando muito do processo de transformação digital da indústria de telecomunicações, o que isso implica do ponto de vista de transformação da arquitetura da rede, de transformação de processos, né? E a gente já vem trabalhando muito com operadores nesse âmbito, né, de você analisar o caso do operador e juntos definirem qual que é a melhor arquitetura de destino, vamos dizer assim, e estabelecer um projeto e um plano para que se chegar a essa arquitetura de destino. Então, a gente vem trabalhando com operadores. Um caso inicial, o primeiro deles, vamos dizer, nessa última leva, foi a Dish Wireless aqui nos Estados Unidos, que agora se chama Boost Mobile, que aí, nesse caso, era uma operação Greenfield, né, que faz com que, por um lado, você tenha uma série de desafios, mas também você não precisa se preocupar com o legado, né? Então, a gente trabalhou com eles desde o início para definir essa arquitetura e implementar, né, e essa rede hoje já está operacional. E a gente tem casos também com outros operadores, grandes operadores aqui dos Estados Unidos e da Europa também, que estão trabalhando com a gente para definir a arquitetura final deles e o plano de transformação. E a gente vai ter muito mais para falar sobre isso nos próximos meses e anos. Ou seja, você já está começando a ver mais ação. Somente aqui nos Estados Unidos, algumas operações na Europa e Ásia também, de operadores estabelecidos que já estão definindo qual que é o plano de transformação de arquitetura deles, de transformação de processos, transformação digital em geral, né? E estão começando a executar, né? Então, assim, o nosso papel é trazer a experiência que a gente tem de transformação digital em outras verticais, combinar essa experiência com a experiência que a Dell trouxe para dentro de casa na formação desse grupo de telecomunicações do qual eu sou parte, né? A gente trouxe bastante gente da indústria e juntar todo esse arcabouço de conhecimento e aplicar nesses processos de transformação dos nossos clientes. E até agora a gente tem tido bastante êxito aí nessa empreitada, né? Você mencionou o caso da Dish. O caso da Dish é super emblemático porque é uma das principais operadoras a ter adotado desde o início, né, o modelo Open RAN para o desenvolvimento da sua rede, né? Eu acho que talvez por isso mesmo a Dell tenha participado muito de perto, porque vocês também são fortes advogados aí do modelo de Open RAN. Eu pergunto se para um processo de implementação de uma operação baseada em IA, o Open RAN é necessário como pré-requisito ou não, e de qualquer maneira, mesmo que não seja, onde é que o Open RAN se encaixa dentro dessas perspectivas que você está colocando? Assim, não é necessário, mas é o ideal. Assim, no fim das contas, é o desejado. Porque, no fim das contas, na verdade, IA, Open RAN, cloudificação do core, todos são drivers para decisão de transformação, né? Então, à medida que você desenha um cenário onde você vai estar utilizando IA para otimizar a sua rede, você vai estar utilizando algoritmos de IA para troubleshooting, você vai precisar de um nível de flexibilidade que você não tem numa rede tradicional, né? E, além disso, esses workloads de IA vão ter que estar rodando em algum lugar, e não vai ser também na infraestrutura tradicional. Então, você começa a ter vários drivers de decisão que falam, olha, no fim das contas, se eu tenho que fazer tudo isso, eu não tenho saída, eu tenho que transformar minha arquitetura numa arquitetura cloud horizontal para eu conseguir fazer isso de maneira eficiente. Então, no fim das contas, a gente vai ver casos onde você pode implementar uma solução de IA pontual para otimizar um rádio tradicional, uma solução de IA pontual para, de repente, otimizar um pouco o seu processo de customer care, mas você, de fato, implementar IA no seu dia a dia vai requerer essa transformação. Então, no fim das contas, uma coisa puxa a outra, ou seja, se a
Se você justificar uma transformação de arquitetura baseado somente na necessidade de se mover para um padrão de Open RAN, se isso for um pouco difícil, você agora tem várias outras razões que, no fim das contas, vão ajudar você a fechar esse caso de negócio. E no final das contas, o objetivo é reduzir OPEX, otimizar o Total Cost of Ownership, o TCO, né? Ou trazer novas receitas? Qual que é o goal? São as duas coisas. Eles não são mutuamente excludentes, né? O objetivo dentro de todo esse movimento, o objetivo, sim, é melhorar o TCO, né? Então, você ter uma rede que te entrega mais e de maneira mais eficiente, você melhorar os seus processos internos para que você também tenha menos desperdício e você seja capaz de prover um serviço melhor para o seu cliente, né? Uma história que já circula há bastante tempo de gerenciamento de experiência de cliente fica melhor com IA, né? Porque você pode já prever muito melhor algum problema que qualquer cliente esteja tendo, ou você pode prever necessidade que esse cliente vai ter e gerar novas oportunidades de negócio, né? Então, assim, você tem toda essa parte, vamos dizer, de economia, mas você abre um caminho para você, de fato, virar um player de serviços digitais, não só um player de conectividade. Conectividade, obviamente, é importante e é o que está, talvez, mais ou certamente mais forte no DNA da indústria, mas a verdade é que a indústria está numa posição invejável do ponto de vista sobre a possibilidade de ser um provedor de serviços digitais baseados em IA, ou não, simplesmente serviços digitais que que tomem como vantagem a proximidade que a rede de telecomunicações tem com as localidades onde os dados de fato estão sendo criados. Aquela história de você levar IA para os dados, em vez de ficar trazendo dados para um IA centralizado. Uhum. Isso, claro, que traz para as empresas do setor de telecomunicações, para as operadoras, o desafio de você conseguir entregar essa capacidade, né? A gente sabe que hoje em dia existe uma corrida no mundo por GPUs, existe uma demanda crescente por capacidade de processamento. Vocês, ano passado, fizeram uma parceria com a NVIDIA muito para atender esse momento que o mundo vive, tema até de discussões geopolíticas, né, cada vez mais relevante aí na agenda do dia a dia. Que alternativa vocês enxergam para o desenvolvimento dessa infraestrutura, considerando essa corrida que a gente está vendo por processamento? Dá para a gente pensar no conceito de GPU as a service, por exemplo, que você mencionou? Não, sem dúvida. Esse é o caminho que as operadoras vão ter que perseguir? Não, esse é um caminho interessante, né? Obviamente que quando eu falo da gente desenhar um plano conjunto de desenvolvimento desenvolvimento da rede, né? Isso leva também em consideração a necessidade de investimento, a capacidade de investimento de acordo com o tempo, vamos dizer, as ambições que o operador tem durante esse processo, né? E aí, com isso, a gente observa quais são as opções. A gente pode ter casos iniciais onde você está utilizando o GPU como serviço vindo de outro provedor, como também a gente tem casos, como o caso da Lintasarta, que é a subsidiária da Singtel que cuida dos clientes corporativos deles, que eles montaram uma operação de GPU as a service para vender para os clientes, vender capacidade para os clientes corporativos deles. Então, isso aí talvez seja, vamos dizer, a solução ou o serviço mais simples de se implementar para você gerar receita com IA numa rede de um operador, né? Então, você tem aí as duas opções. Você pode chegar a um ponto e falar, não, olha, eu vou começar pequeno, eu vou estar só utilizando IA nas minhas operações de Customer Care, então eu vou estar usando um GPU as a service de um outro provedor, e aí, a partir do momento que você está implementando mais workloads de IA, você começa a trazer essa capacidade in-house. Como você também pode chegar à conclusão de que, olha, uma maneira que eu vou ter para fazer o funding
de toda essa expansão é já começar a vender serviço de IA agora, e para isso eu vou implementar uma infraestrutura para eu vender GPU as a Service para os meus clientes empresariais. Então, assim, no fim das contas, quando a gente senta com o cliente para uma conversa inicial, é vamos dizer, uma tela em branco, né? E aí a gente, junto com eles, a gente vai definir os objetivos, vamos dizer, os constraints que tem aí pelo caminho, né? E definir qual que é o melhor plano. Dá para a gente imaginar, então, provavelmente, que o que a gente vai ver de novidade na Dell esse ano vai ser muito nessa linha, na linha de serviços e hardware dedicados para a inteligência artificial. Então. Não só isso, mas sim, quando a gente se encontrar em Barcelona, você vai ver que a gente vai estar falando muito de IA. O que eu queria era justamente o spoiler do que vocês vão trazer para Barcelona. Eu não vou dar todo o spoiler, né? Mas a gente vai estar falando muito de IA, a gente vai estar falando muito de transformação de telecomunicações. Os temas, a gente enxerga os temas como eles caminham juntos, né? Então... não seria útil para os nossos clientes chegar e falar somente de IA, quase que como uma ideia longínqua, sem, de fato, ter uma discussão mais profunda acerca do processo de transformação que eles vão ter que entrar para ter todos os benefícios que IA pode trazer. Né? Na verdade, IA é só mais um elemento, mais uma variável que tem que ser considerada em todo esse contexto da digitalização e da transformação digital que o setor já vinha vivendo, né? Que já era uma bandeira. Então, agora só complicou, ficou ainda mais desafiador. Aí a gente volta para a nossa primeira pergunta, Sandro. Como é que você vê, então, o setor de telecomunicações em termos de posicionamento? Está bem posicionado, não está bem posicionado? E quais são as oportunidades de colaboração com os outros setores, né? Pensando em novas receitas, pensando em parcerias, enfim, o que dá para a gente vislumbrar aí para frente para encerrar esse nosso bate-papo? Eu considero que o setor está bem posicionado para o momento, mas ele também não pode ficar parado. Né? Então, assim, as discussões que eu vejo acontecendo agora são as discussões corretas, mas dessas discussões tem que se gerar ações. Né? Então, a gente não pode ficar discutindo por 10 anos. Né? Então, assim, no momento, tudo bem, estamos no momento de definir como vai ser feito, mas as ações, a gente já está vendo em alguns casos, mas toda a indústria vai ter que começar a se mexer de maneira mais rápida num futuro muito, muito próximo. Né? Esse é um ponto. E a colaboração, sim, as oportunidades de colaboração, elas são enormes. Né? Então, assim, toda empresa, toda grande empresa e média empresa e pequena empresa também, vai se beneficiar de IA em algum ponto no futuro. Algumas vão decidir implementar uma boa parte das suas soluções de IA in-house, né? E aí tem o papel da conectividade do provedor de telecomunicações, mas também se pode esperar que nem tudo vai estar in-house. Algumas coisas eles vão querer contratar como serviço. E isso é uma oportunidade para o setor de telecomunicações. E aí, à medida que o tamanho da empresa vai ficando menor é a capacidade deles de criar essas soluções ou, vamos dizer, hostear essas soluções in-house, maior passa a ser o papel de um provedor externo. E esse provedor externo, o provedor que tem um contato mais próximo e uma presença mais próxima dessas empresas, é o provedor de telecomunicações. Outro ponto muito importante que se vem discutindo muito, soberania de IA. Né? Então, assim, vários países estão estudando a questão de, olha, como que a gente vai regular para onde os dados estão sendo enviados para serem tratados, como esses dados vão ser tratados e tudo isso. Em alguns países, talvez a maioria, vai ter leis que, de fato, definem, olha, essas aplicações têm que estar rodando dentro do país. Né? Para quem as indústrias vão olhar, para quem os países vão olhar como as empresas que naturalmente podem ser
os fiéis depositários desses dados podem ser os provedores dessas aplicações. A minha aposta vai nos provedores de telecomunicações. Perfeito, porque é quem tem infraestrutura, né? Quem já está aqui, quem está conectando os órgãos públicos, os cidadãos, enfim, né? Exatamente. É o caminho natural. É o caminho natural. Né? Perfeito. Sandro, é isso. Eu acho que a gente vai validar muitos dessas nossas reflexões aqui no Mobile World Congress ao longo do ano, certamente. E eu tenho palpite que a gente vai voltar a falar muito sobre esse tema ao longo do ano. Então, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, queria agradecer a tua presença aqui com a gente, agradecer esse bate-papo que foi super esclarecedor e certamente a gente vai voltar a falar. Beleza, Samuel. Bom, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer conversar e, sim, vamos continuar aí navegando esse processo de transformação e conversando sempre sobre o que está acontecendo de novo aí no mundo. Maravilha, meu caro. Vocês são um farol aqui para a gente entender para onde que os desafios estão apontando. Então, vamos seguir nesse nosso bate-papo. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, falando sobre um tema super relevante, sobre o impacto da inteligência artificial no setor de telecomunicações e as transformações que a gente vai viver, assunto que certamente vocês vão ouvir a gente discutir muitas vezes ao longo desse ano. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, a presença de vocês aqui. Em breve a gente volta com mais um episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.